entrevista do dia no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Bancários de Campo Grande empossaram na noite do último sábado, dia 1º, a nova diretoria do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região para o quadriênio 2023-2027. A bancária Neide Maria Rodrigues foi reeleita para o seu segundo mandato à frente da entidade. E para poder falar um pouquinho mais conosco sobre esse e outros assuntos, difundir um pouquinho sobre a atual realidade da categoria, eu estou recebendo aqui, nesta manhã, aqui no Giro Estadual de Notícias, a senhora Neide Maria Rodrigues. Presidenta, muito bom dia e muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Giro de Notícias. Bom dia ouvintes do Giro de Notícias. Bom dia, Carlos. É muito importante, receber esse convite, estar aqui com vocês e falar, desse novo desafio que a gente vai enfrentar daqui para frente, mais 4 anos de mandato, com a reeleição de 98% da categoria, aprovando o nosso trabalho. Então, isso é gratificante, saber que a gente foi reconduzido sem oposição. Sim. E os bancários votaram maciçamente, e quando você tem uma chapa única, há dificuldade de votação. E o que a gente não enfrentou, a gente teve uma facilidade. Os 27 municípios, os bancários participando, capital praticamente, a gente teve aí uma aceitação. Então, a aceitação de 98% não é qualquer coisa, a gente tem que estar muito feliz com isso e dizer o meu muito obrigado, pelos bancários, os funcionários de banco, às vezes que não é filiado, mas que, de certa forma, entende o nosso trabalho, mas quem vota é o bancário filiado ao sindicato. Claro. Nós temos aí 90% da categoria hoje filiados ao sindicato. Agora, Neide, como você bem disse, foi aí pouco mais de 98% de aprovação dos bancários da categoria que votaram na chapa da qual a senhora é presidenta. É muito importante trazer aqui, vocês fecharam um mandato, vão entrar agora em um outro. Nesse primeiro momento, quais são aí os principais alvos, os principais focos dessa nova diretoria agora nesse novo quadriênio? Nós estamos com um desafio que é um trabalho nacional na questão do altas taxas de juros. Isso o movimento sindical bancário está encabeçando essa luta e aí junto com as centrais sindicais também, que a gente acha super importante, até porque nós representamos os trabalhadores do ramo financeiro, e as altas taxas de juros não beneficiam ninguém. Na verdade, ninguém não, Ele beneficia alguém. Esse pequeno grupo, que acha que comanda o país e pode tudo, mas a gente precisa pensar naquele trabalhador, naquelas pessoas que precisam comprar o seu carro, precisam financiar o seu veículo, precisam financiar a sua casa própria, e hoje com essas altas taxas de juros dificulta muito. Quem é que consegue pagar? Você vai comprar uma casa de 200 mil, você vai pagar 600, então assim, você tem uma dificuldade muito grande, e a gente percebe que a população não consegue ainda entender que ela tem que entrar nessa batalha junto conosco. Nós precisamos unir forças, que só assim a gente vai conseguir. É o único país que tem uma taxa de juros tão elevada, tão alta, e não há nenhuma chance, porque a gente tenta, o movimento sindical, a sociedade, até os banqueiros estão entrando nessa luta, que para eles também, de certa forma, ajuda, porque hoje a gente percebe que ninguém mais quer fazer financiamento. E aí a gente não está conseguindo ainda o diálogo com o presidente do Banco Central na tentativa de convencê-lo que é necessário baixar a taxa de juros. Então, a gente continua fazendo esse movimento, dialogando com a sociedade, e temos certeza que não é uma luta fácil, mas que a gente vai conseguir ser vitorioso, sim. Neide, nos bastidores nós estávamos conversando justamente sobre essa questão do diálogo, Infelizmente ainda isso parece que está ganhando uma nova forma, Parece que os banqueiros, os presidentes estão realmente tendo um pouco mais de diálogo. Essa questão do diálogo, por exemplo, tem sido algo eminente, envolvendo não só o Sindicato dos Bancários aqui de Campo Grande, como os outros sindicatos de outros estados, nessa falta de diálogo com o senhor presidente do Banco Central, por exemplo? Ou isso é uma exclusividade daqui? Não, é uma questão nacional mesmo, a dificuldade, até porque a gente não chega até lá, Nós fazemos movimento aqui para contribuir com o movimento, com engrossar o movimento nacional, que são as centrais organizadas que comandam esse processo, juntamente com
com o governo né, federal, que tem interesse, até porque o propósito do governo federal hoje é ajudar, né, a população carente, ajudar o país a voltar ao crescimento, e assim só cresce um país quando você tem a contribuição para que os pequenos empresários, quem está começando um negócio hoje, ele tenha condições de crescer, e só cresce com a contribuição da sociedade, comprando, vendendo, enfim, consumindo, né? Então, se a gente tem o consumo baixo, você não tem um crescimento do país. E esse diálogo nós temos tentado, mas a gente não tem avançado. O que a gente tem conseguido, que é muito positivo para nós, é que hoje a gente tem um governo que pensa no trabalhador, que pensa na sociedade, que pensa nas pessoas. Então, só que não tem discriminação, que não tem ódio, e hoje a gente percebe que há uma facilidade. Nós que negociamos com os bancos públicos, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica, na mesa única de negociação, a gente teve muita dificuldade na negociação passada. Né, quando eles se colocavam a todo instante de retirar da mesa de negociação, e isso era muito ruim. E hoje a gente tem a certeza de que nós teremos uma boa negociação. Nós estamos com conferência regional já marcada agora para dia 11, 12 e 13 em Brasília. Nós temos a conferência nacional marcada para 4, 5 e 6 de agosto. E tudo isso a gente já está trabalhando para ver os eixos do que a gente se organiza nacionalmente para tocar essa campanha, até porque a nossa convenção coletiva ela é por 2 anos. Então, na verdade, negociação específica do financeiro a gente vai ter só o ano que vem. Mas o sindicato, ele não é só isso. Claro. A gente tem inúmeros benefícios e cláusulas na nossa convenção coletiva, que é a gente manter o trabalhador empregado, né? Então nós estamos na luta pelo emprego, também a questão da saúde do trabalhador, com as metas abusivas, com a pressão que hoje tem, diminuição do quadro de funcionários. Você tem um adoecimento muito grande dos trabalhadores mentalmente. Por quê? Porque a pressão é muito grande. Então nós precisamos, um foco nosso muito importante é a saúde do trabalhador e da trabalhadora hoje dos bancos. Ô Neide, antes da gente passar justamente para essa pauta envolvendo a qualidade de vida, né, a questão das demissões, enfim, dos bancários, eu quero fechar esse assunto das altas taxas de juros, justamente querendo que você explicasse para os nossos ouvintes, para aquela dona de casa, para aquele produtor rural, o quanto que essas altas taxas de juros podem impactar diretamente a vida deles, porque a gente falando assim de altos juros, muitas vezes acaba sendo um pouco emblemático para quem está ouvindo. Então eu queria que você explicasse, desse um exemplo, por exemplo, para o nosso ouvinte. Como que esses altos juros podem impactar diretamente na vida daquela dona de casa, na vida daquele dono daquele comércio pequeno, naquela cidade. Explica para a gente um pouquinho, Neide. Então, quando você tem uma taxa tão elevada como essa que nós temos hoje, 13% ao ano, né, você tem aí, com certeza, a inviabilidade de outros negócios, de investimentos. Né? Então, hoje a gente percebe, por exemplo, hoje nós temos a cesta básica. Sim. Ela tem uma diminuição, o combustível houve uma diminuição, mas por quê? Porque aí tem a parte do governo que está investindo nesse sentido de que as pessoas possam ter um prato de comida na mesa. Mas quando você vai comprar uma roupa, né? Como você vai investir, ou você vai tentar investir, ou você vai tentar comprar, ou você vai tentar fazer um empréstimo do banco, inviabiliza porque a taxa de juro é muito alta. E os bancos também estão segurando, porque se ele empresta com essa taxa de juros, ele tem o receio de que ele pode não receber. Então, assim, aí tem um bloqueio. Ninguém compra mais nada, ninguém investe nada. Então você acaba tendo um número de pessoas mais empobrecidas se você não tiver essa taxa de juros. Nós queremos dizer que com a taxa de juros, que pode ser muito bem trabalhada, isso pode ser diminuída assim, mas infelizmente nós estamos ainda na mão do Banco Central, né, que o presidente acha que não tem que baixar a taxa de juros. E a gente percebe que a cesta básica está diminuindo. Que a gente está conseguindo hoje comprar alimento mais barato, e isso todo mundo já está sentindo, você já consegue comprar uma carne mais barata. A gente comprava antes, por exemplo, 1 quilo de carne a 60, 70. Hoje você consegue comprar com 20, 25, 30 reais, até menos que isso, dependendo da carne que você vai comprar. Então, assim, as pessoas têm que perceber que houve a diminuição, porque tem uma questão muito importante, que é
um governo federal hoje voltado para as pessoas. Então, assim, os bancos, eles têm condições, mas eles estão amarrados também com o Banco Central. Então, existe todo um trabalho que tem que ser feito da pressão popular, da pressão dos parlamentares, que hoje tudo passa pelo Congresso Nacional. Então, se nós temos pessoas lá comprometidas com o trabalhador, obviamente que vai pensar nessa situação. Quando você tem parlamentares que não têm esse compromisso, então você tem uma dificuldade de você dialogar e de você conseguir baixar as taxas de juros. Mas as pessoas têm que observar que hoje você não consegue ter uma qualidade de vida ainda como em outros lugares onde a taxa de juros é menor. Né? Você mora numa casinha com a luz que você vai pagar só um salário mínimo hoje de R$ 1.300, que você tem que pagar luz, você tem que pagar água, você tem que pagar vestimento, você tem que ter, quem tem criança principalmente, você não tem condições de sobreviver com isso. Então, assim, a nossa luta é muito maior do que isso, não é só a taxa de juros, é você ter um salário mínimo decente para as pessoas viverem no mínimo, minimamente, para ter condições de ter um bom alimento na mesa. Sem dúvidas. Agora são 8h21 em Mato Grosso do Sul. Para você que ligou o rádio agora ou está nos acompanhando por meio das nossas redes sociais no Facebook e YouTube Jornal A Crítica de Campo Grande, eu estou conversando com a presidenta do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região, Neide Maria Rodrigues. Agora, Neide, vamos falar um pouquinho sobre a atual situação da categoria. A senhora tinha dito anteriormente sobre essa questão da qualidade de vida, né, da saúde mental dos profissionais que atuam hoje nos bancos aqui de Mato Grosso do Sul como um todo. Hoje, após aí toda essa loucura, né, transição, governo federal, como que está a realidade desses bancários? Eu me lembro recentemente, eu acho que vai fazer uns 2, 3 anos, né, eu recebi a senhora que teve também aquele pico da pandemia, onde todo mundo ficou muito adoecido também mentalmente. Como que isso afetou diretamente a vida dos bancários aqui de Mato Grosso do Sul e como que eles estão hoje? Então, no começo da pandemia foi tudo muito, muito louco, né? Ninguém sabia o que fazer. E nem nós, do Sindicato dos Bancários, eu tinha recém assumido a direção do sindicato com a pandemia logo ali, e os bancos tinham também feito PDVs dos bancos, os bancos privados que nunca tinham feito. Então a gente teve a diminuição do quadro da diretoria do sindicato, e aí a gente reduzido praticamente em, digamos assim, 20%, 30% de trabalhadores que optaram por fazer os PDVs, e aí nós tínhamos que também enfrentar essa pandemia, e nós tivemos que reinventar, como é que você faz isso, como é que você faz o diálogo com os trabalhadores, como é que você defende esses trabalhadores, como é que você coloca as condições mínimas deles trabalharem, e de não correr risco também. Então a gente conseguiu fazer um bom trabalho, primeiro assim procurando as autoridades competentes da saúde aqui no estado, para que a gente pudesse primeiramente vacinar os trabalhadores, que era uma coisa que a gente priorizava, porque eles estavam diretamente ali no atendimento ao público, correndo risco, e também passando as pessoas a risco. E tinha que também ver aquela questão da fila, como é que fazia, não podiam deixar as pessoas desatendidas, e não podia. Então, assim, era muito louco aquela questão, e a gente conseguiu. Nós vencemos essa barreira, conseguimos a vacina prioritária, conseguimos fazer com que os bancos revezassem os trabalhadores, né, uma semana em casa, 15 dias, e 15 dias home office, 15 dias de atendimento, para que você, se não tivesse todo o quadro contaminado, se tivesse um caso de uma contaminação, enfim, tudo isso a gente fez. E passamos essa etapa, agora nós estamos num outro momento, um momento que é da gente tentar fazer com que os bancos respeitem a sociedade, respeitem os clientes e usuários, porque hoje a gente tem poucos funcionários, você tem uma barreira na porta das agências para que os clientes não entrem. Exatamente. E os clientes acabam se acostumando com isso. Então eu posso fazer tudo, eu vou direto no sistema, né? Eu mesmo faço online, eu mesmo vou no terminal, eu mesmo faço tudo. Eu acabo sendo um funcionário do banco, né? E pagando as taxas que tem que pagar, que não são poucas, não. Então, assim, as pessoas acabam se acostumando com isso. E agora os bancos começam a tirar a porta giratória também, né? Então, assim, tira o caixa, tira o automático, vai diminuindo tudo.
para não perder o que eles acham que eles perdem, eles não perdem nada, né? Porque tudo eles cobram. E aí a gente está nessa luta de falar, nós queremos mais trabalhadores, nós queremos que os bancos, como concessão pública, que eles dão um atendimento de qualidade para as pessoas, que tem um caixa realmente para atender aquela pessoa, que ele não fica correndo de uma agência para outra, onde eu tenho condições de descontar um cheque, onde eu tenho condições de sacar. Então, assim, essa questão é prioridade nossa agora, de fazer com que os clientes usuários sejam atendidos com segurança. Nós conversamos recentemente com a vereadora Luísa Ribeiro, ela está com um projeto agora que a gente vai estar discutindo essa semana sobre essa questão da segurança nos bancos, porque é muito triste você ver as pessoas indo até o banco e tendo que ela mesma mexer no sistema sem saber e caindo em golpes. Isso, né? É verdade. Então tem muito golpe acontecendo, as pessoas estão no desespero, já não tem, vai fazer um empréstimo, como se fosse um aposentado fazendo uma transação e ele acaba caindo em golpe, vai reclamar, ele cai em outro golpe. Então, assim, é um alerta até que eu quero fazer aqui, né, para os clientes, para os usuários, as pessoas que estão, os ouvintes que estão nos ouvindo, para que tenha essa atenção, né, porque a gente sabe que atinge aqui vários municípios, né, do estado, então as pessoas que estão nos ouvindo, que sejam atentas a isso. Os golpes estão acontecendo todos os dias e com pessoas, não é com pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que têm conhecimento. Essa semana mesmo, uma ex-gerente de banco procurou no sindicato para dizer que ela caiu no golpe. Olha que absurdo. Então, assim, num desespero, numa questão que ligam para você, está acontecendo isso, você acaba caindo realmente. Então, é uma atenção especial que eu quero que as pessoas tenham. O Neide, em meio a toda essa situação, né, dessa digitalização que os bancos estão implantando, olha, tudo pelo smartphone, baixa o aplicativo, faz tudo pelo smartphone, a gente sabe também que automaticamente existe aí uma onda de demissões, né? O Bradesco, no ano passado, demitiu bastante gente. Como que o sindicato vem atuando em relação a essas demissões que vem acontecendo aqui no nosso estado? Então, os bancos digitais e toda essa nova era, e a gente não é contra, né? Eu acho que a modernidade chega e você vai sendo implantado. Mas os trabalhadores não podem ser demitidos assim, né? Não, você está fora e pronto, todo o sistema. Existe a necessidade, sim, de ter um ser humano ali dentro para trabalhar. E a gente está pedindo para que os bancos mantenham esse quadro. Já está super reduzida. A pessoa que está ali trabalhando, ela trabalha mais de 12 horas. E muitas vezes o cliente acha que o bancário só trabalha 6 horas. É o horário que o banco abre, é o horário que está. Mas não, elas entram cedo, elas fazem visita, tem que produzir, tem que dar resultado para o banco. E se não der o resultado, o que é o bancário hoje? Ele é um vendedor. Ele tem que vender produtos. Então, é isso que é um adoecimento maior ainda quando você... E vai de encontro com aquele assunto que a gente fala, dos altos juros, né? Com a dificuldade com esse altos juros, automaticamente os bancários enfrentam essa dificuldade também de vender, não é? Agora pensa, todos os bancários de todos os bancos indo atrás de clientes para você poder produzir. E o medo, o pânico da demissão hoje é muito grande. Então, o que a gente está dizendo para os bancos? Nós precisamos desses trabalhadores. Tem que ter trabalhador nos bancos. Se não tem, mesmo com a digitalização, mesmo com a implementação de bancos digitais, ainda temos condições de ter as portas dos bancos aí abertas e atendendo a população. Então, a garantia de emprego é um tema que a gente vai levar para a mesa de negociação, principalmente os bancos públicos também, que ele tem um papel muito importante social para o povo sul-mato-grossense e que fecharam as portas em vários municípios. Né? Então, a gente pede aí que volte a ter pelo menos um posto de atendimento para essas pessoas e tenha concursos públicos, né? Tem que ter concursos públicos novamente, chamar aquelas pessoas que fizeram o concurso e ter um atendimento, porque no Banco do Brasil e Caixa Econômica você vê um número muito reduzido das pessoas que estão ali, elas estão apavoradas, porque elas não conseguem dar o atendimento. Então, assim, elas estão sofrendo muito porque os clientes acabam desabafando, né? E em cima de quem está atendendo. Ele não sabe que não tem, que não é assim que funciona, né? O trabalhador está ali com a boa vontade, às vezes até doente, porque as pessoas têm medo de entregar um atestado médico, com medo de quando ela voltar, ela não tem mais a função. E os bancos públicos é isso. Se você entregar um atestado e ficar determinado tempo fora, quando você volta, você não tem mais aquela função. Então, você perde muito do teu salário. E os bancos privados, o medo é você voltar e você não ter mais seu emprego também. Então... Que situação, hein, Neide? Realmente uma situação muito difícil e o sindicato vai estar atuando aí nesse próximo quadrênio, né, com a senhora à frente.
Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Eu quero que a senhora faça suas considerações finais. Afinal, a senhora tomou posse agora no último sábado, né? Continuou, né, na presidência do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região. Muito obrigada, Carlos. A gente agradece, né, de estar aqui. É um desafio muito grande para mim, enquanto mulher, principalmente, estar à frente do sindicato. Um sindicato que, pela segunda vez, tem uma mulher na presidência. Quando eu fui para o sindicato, era basicamente só 2 mulheres na direção, e hoje a gente tem 40% de mulheres na direção, então é um avanço. Nós queremos a igualdade, todo mundo junto. Acho que não é só mulheres, mas assim, a cota de gênero tem que estar estabelecida no sindicato, porque hoje nós temos 50% de mulheres nos bancos. E hoje, pela primeira vez, nós temos uma mulher presidenta do Banco do Brasil e uma mulher presidindo também a Caixa Econômica Federal. Então, assim, é um desafio que eu tenho de fazer com que a gente seja cada vez mais respeitado e cada vez a gente consiga mais avanços para a categoria. Inclusive, trouxe hoje na abertura aqui do Giro essa boa notícia da sanção do governo federal a respeito da igualdade salarial entre homens e mulheres que acabam exercendo a mesma função. Isso é bom também, né? Principalmente para a categoria. A sanção aconteceu e a gente está muito feliz com isso também. Era para estar participando desse evento, mas a nossa confederação esteve presente. Então, assim, muito feliz. Acho que é um avanço que a gente tinha que conquistar e estávamos nessa tentativa há muito tempo e hoje é uma realidade. Neide Maria Rodrigues, presidenta do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região, muito obrigado. Boa sorte nessa nova empreitada. Obrigada. 8h31. Para você que não acompanhou a entrevista na íntegra, ela já está disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande e daqui a pouco na nossa página acritica.net/vídeos. 8h31, o Giro Estadual de Notícias fica por aqui. Eu volto amanhã a partir das 7h30. Mais informações